E você começou desde muito cedo. Eu vi um pouco da sua história. Você desde os 4, 5 anos já cantava, já tinha essa aptidão, né? Na sua voz, na sua forma de se expressar. Mas você já sentia a presença de Deus já desde cedo? Você sabia já o significado de Jesus na sua vida? Ou isso foi acontecendo depois, esse real encontro mesmo e o saber da tua missão, né? Sim, foi acontecendo, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, ai, Gabi, eu não consigo sentir. Ai, Gabi, não... E é um processo, sabe? É um processo. Eu lembro que eu comecei a cantar e o meu primeiro encontro, assim, com Deus foi quando eu tinha uns 7. Eu sou péssima pra data, minha mãe depois eu reclamar a beça. Eu tinha uns 7 anos, não, uns 9. Uns 9, foi antes de entrar no Raul Gil. E a minha avó faleceu, eu era muito pegada à minha avó. Antes você cantava músicas aleatórias, então? Não, sempre cantei na igreja, sempre, né? Só que aí, entrar no Raul Gil sempre foi um sonho muito da minha avó, né? Sim, Aquela coisa sim. da avó que assistia Raul Gil todo sábado. Aquela minha avó era muito aquela. E ela, ai, Gabi, você tem que cantar no Raul Gil. Ai, não, vó, tal. E foi ela que te inscreveu? Aham. Ah, olha que interessante. E aí ela faleceu, antes de eu entrar no Raul. Ah, Ela não me viu cantar lá. E aí, quando ela faleceu, eu senti muito, né? E aí, assim, simplesmente do nada eu perdi a minha voz. Não tinha motivos, eu não tinha uma agenda que fizesse sentido eu perder a voz. Simplesmente eu perdi a voz. Por quanto tempo isso? Durou uns 6 meses, assim. Foi muito tempo. Só que, olha que louco, eu era muito nova. E eu lembro que a gente fazia um culto na minha antiga igreja que era 24 horas de adoração. E aí eu ministrei com meu primo e tal. E aí ele tava lá ministrando e eu tava, tipo, ouvindo. E eu, assim, questionando pra Deus. Deus, você tirou a única coisa que eu tinha pra te adorar? A minha voz. E agora, como eu vou te adorar? Né? Eu tinha 9 anos. E foi nesse exato momento que eu entendi o que é adoração, que não tem nada a ver com a minha voz, mas sim com a minha essência, tudo aquilo que está dentro de mim e o que eu estou disposto a oferecer, né? Porque adoração é um sacrifício vivo, né? É uma expressão e uma das expressões é a música. Só que Com certeza você encontraria outras formas, caso a voz não voltasse, né? Porque a tua intenção é que estava ali, né? Que era o mais importante. Então, foi um momento, assim, chave na minha vida. Tanto que me marca até hoje. Então, eu sempre tive essa relação. Que a música é uma ferramenta, sabe? É uma ferramenta que me leva à presença de Deus. Que consegue guiar a igreja, a adoração. Que é algo incrível. Mas, se eu não tiver ela, eu continuo sendo uma adoradora. Então, esse ponto foi o ponto que eu entendi o que é a presença de Deus. O que acontece. Então, assim... Eu sempre, Karina, fui uma pessoa... extremamente apaixonada pela igreja, pela presença de Deus, sabe? O mover. Sim. Sabe aquela parada assim que você chega e você fala assim, Deus, não tem que dizer, não tem lugar melhor, tipo assim, tudo basta, sabe? Não precisa de mais nada, é só isso. Eu sou apaixonada por isso, eu sou totalmente dependente da presença. E desde pequena eu lembro, eu até compartilhei esses dias no Instagram, que às vezes eu tinha a oportunidade de cantar uma música numa igreja, sei lá, vamos chamar aqui a irmã Gabriela para cantar uma música. E aí eu ficava assim, Deus, tá, são 3 minutos, mas esses 3 minutos a igreja precisa te sentir. Deus, eu não vou sair desse lugar enquanto essa igreja não te sentir. Então eu sempre tive essa relação, sabe? Eu nunca fui uma pessoa apaixonada pela música, tipo, não, porque tem que ser assim. É lógico que a gente se prepara, né? A gente estuda. Sim. Eu fiz 15 anos de aula de canto. Você sempre foi motivada pelos seus pais? Ou é algo que você demonstrou esse interesse maior? Não, eles me motivaram muito. Quando eu tinha 5 anos e eu comecei a cantar, eles logo me botaram na aula de canto. E era, assim, algo muito, muito difícil, porque a gente veio de uma família muito, muito simples. Então, assim, meu pai fazia hora extra e tudo mais. Ia, pra quem trabalha aqui, quem é de São Paulo sabe que é Marginal. Meu pai ia trabalhar na Marginal de bicicleta para economizar para pagar a aula de canto. Então, assim, foi um esforço muito grande que eles fizeram desde o começo, sabe? Então, assim, eu ia... O meu pai... Olha isso, eu não contei isso pra ninguém. Eu cantava numa fábrica que fazia cartões pra mim. Tipo,
com telefone Sim, tal, e nome. E aí eu cantava lá para eles me darem os cartões. Então eu cantava lá, acho que toda semana eu cantava lá na fábrica e tinha tipo um culto lá na fábrica. Olha. Aí eu ministrava lá para eles, né, me ofertarem os cartões e tudo mais. E aí meu pai ia colocando esses cartões debaixo das igrejas, assim, quando elas estavam fechadas. Tipo, para as pessoas me chamarem e tal, para ministrar e tudo mais. Então, assim, eles desde o começo, assim, me levando para todos os lugares. Então, eles fazem, né, fizeram e fazem parte até hoje, assim, de tudo que aconteceu. Para você ver a importância da família, né? Da gente ter o exemplo dentro de casa, como é importante. Muitas vezes a gente não tem, a gente se apega somente a Deus, mas quando a gente tem esse respaldo, né, a gente consegue se desenvolver na fé muito mais cedo. Sim. Isso é maravilhoso, né? E honra mesmo, assim, sabe? Porque eu sei que a gente vive hoje numa geração difícil de honrar pai, mãe, autoridade em geral, né? Então, assim... Eu vejo pais com muito medo, às vezes, de educar. Sim. Dando tanta liberdade com medo de lá na frente, talvez, se culpar por alguma coisa. Então, deixa as escolhas todas para o filho, mas isso acaba deixando de direcionar, né? De ensinar valores. Exato. E ele vai sentir lá na frente. Com certeza. Eu ouvi muito não, assim, dos meus pais, principalmente na época do Raul Gil, assim. Eles, sabe, me acertando ali. E foi numa época muito... Eu entrei no Raul com 11 anos, então eu era uma criança. Então, não, assim, não, é assim, assim. E eu não entendi e tal. Não, não, não. E hoje, né, todos os nãos que eles falaram pra mim valeram muito a pena. Foram importantes, né? Você falou... Se você quer ficar por dentro de tudo que passa aqui no Positivamente, se inscreva, dê like, comente, compartilhe.